Então, meus irmãos, vamos para Provérbios 21, versículo 5. Deu certo? Provérbios 21, versículo 5. Os irmãos conseguem ler o versículo que está ali? Vamos todos juntos? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados, ou os planos do dirigente, daquela pessoa que se prepara, daquela pessoa que ela pensa naquilo que ela está fazendo, em vez de ser levada pela emoção, a tendência disso é algo consolidado. E geralmente aquela coisa do camarada que mal recebe, já vai gastar, né? Claro, aqui em Belfor Roxo não tem isso, mas lá em Caxias tem um pessoal que recebe o trocadinho, antes de receber, já está enrolado, né? Então a Bíblia diz para a gente que o apressado não é muito bem sucedido. E aí, talvez alguém possa pensar assim: mas eu não quero ficar rico. Só que eu não sei se dá para perceber que a miséria, ela tem muito mais a ver com uma questão de como a gente está vivendo, do que necessariamente com ter dinheiro ou não. Quer ver uma coisa interessante? Se a gente pensar em riqueza, a gente vai ver que a Venezuela, ela é um país que tem muito dinheiro, tem muita nota impressa, mas o povo passa muita necessidade. Então, em contrapartida, existe aquele camarada que é filho de um magnata, que não tem R$1 no bolso, mas tem do bom e do melhor e tem uma vida super confortável. Ou seja, a questão da miséria ou da prosperidade não quer dizer necessariamente se você tem dinheiro ou não no bolso. Porque vamos pensar numa pessoa que ela tem bastante dinheiro e gasta todo esse dinheiro com um tratamento de saúde. E pensa numa pessoa que quase não tem dinheiro, mas ela, por exemplo, aquele pouquinho que tem é bem administrado, e ela come bem, ela dorme bem, ela vive bem, né? E ela pode extrair o melhor da sua vida, enquanto às vezes tem gente que aparentemente tem tudo aquilo que a gente inveja, mas essa pessoa às vezes está invejando a vida que nós temos. Então é mais ou menos por aí que a gente quer falar um pouquinho. E quando a gente pensa no tema comece com finalmente, é por quê? Porque na maioria das vezes a gente é levado pelo momento. Eu não sei você, mas eu sou muito bombardeado pelo momento. E é nessa hora que muitas vezes o tal do Satanás dá uma rasteira no crente. Vamos pensar na tentação de Jesus? Quando Jesus é tentado, Jesus está sentindo o quê? Fome. E aí Satanás vem oferecendo o que para Jesus quando Jesus está com fome? Está dando para entender? E detalhe, por que ele fala: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão? Satanás não falaria isso para mim, porque eu ia falar assim: ô doido, e eu tenho como transformar? Se eu tivesse como transformar pedra em pão, não é mais na padaria. Está dando para entender? Então, aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber, a tentação é porque Jesus podia fazer. É justamente aí onde fica a questão da tentação. E o que acontece naquele momento? Jesus estava com fome, Satanás instigou. Se Jesus pensa no momento, a coisa mais natural do mundo seria comer. Até porque ele não era alguém que estava com aparência de ser humano, ele era um ser humano. Ele estava com fome, né? E diante de uma situação dessa, o que se faz ali? Em vez de olhar a realidade em forma de foto, a gente olha em forma de filme. Vou pegar um exemplo simples. Eu trabalho com proteção veicular. E aí, o que acontece? Você liga para uma pessoa e essa pessoa fala assim: estou com dificuldade, estou na pandemia, e não sei o que, né? Ou então você tenta oferecer outro: não, eu não preciso de seguro não, os meninos estão na conta. Aí nisso aí você tenta oferecer para outro: não, ninguém vai roubar meu carro não, não, eu estou sem dinheiro. E aí vai aquele negócio todinho. Tem aqueles que batem o telefone na sua cara, e se você pensar em forma de foto, você desiste e vai para casa.
Mas quando você pensa em forma de filme, você sabe que aquilo ali é uma ligação. Aquilo ali não é a sua vida, não é a história da sua vida. E aí você vai jogando o seu futebol. Até que chega uma hora que alguém atende, alguém se interessa, alguém lhe escuta e você faz a negociação. Se a gente pensar em jogo de futebol, você chuta e não faz gol. Até que chega uma hora que assim, você faz com aquela bola bem colocada e de repente é um momento que o goleiro se descuidou. Até porque uma hora todo mundo de alguma forma baixa a guarda. Se a gente pensar numa luta, quando o indivíduo ele consegue dar aquele soco, aquele chute bem colocado que desorienta o indivíduo, naquela hora o lutador faz o quê? Ele parte para cima porque ele sabe que o cara não vai ter poder de reação. Agora, enquanto ele não dá esse golpe bem colocado, aquele no pé do ouvido que as mães da gente davam no passado, quando podia bater em filho, então o que acontece? Aqui que tu zoom, né? Então naquela hora, por exemplo, opa, ele deu uma brecha, mas até aquele momento acontecer, o camarada se defende, esquiva tal, e fica aquela ladainha. Agora observa bem se a gente, em vez de continuar insistindo até a oportunidade chegar, a gente parasse e falasse assim, a vida não presta. Imagine, por exemplo, aquele agricultor que ele arou a terra, botou a semente lá, sol forte, cheia, geada, gafanhoto, seja lá o que for, mas o que ele faz? Deu tudo ruim? Vou ao banco de novo, faço financiamento de novo, faço isso de novo. Por quê? Porque ele não está vendo a realidade em forma de foto, ele está vendo em forma de filme. A sua vida não é um momento, a sua vida é uma história. Quer ver uma coisa interessante? Boa parte das coisas que a gente vive hoje é resultado de uma série de fatores diários na nossa vida. É aquela água que a gente não bebeu até que veio a infecção urinária. Ou de repente, né, é aquela comida que a gente comeu e fez mal no estômago, porque a gente não está com o estômago bom para comer determinada comida. E aquele estômago que estragou, porque a gente passou anos fazendo coisas nele, e agora, pelo menos, se eu comer um abacaxi ou uma tangerina de manhã, meu dia acabou. Mas quando eu era criança, eu podia tomar uma Coca-Cola em jejum que não dava nada. Mas o que acontece? Dia após dia, passo a passo, chega uma hora que não dá. E aí, diante de toda essa situação, o que a gente pode observar para o nosso dia a dia? Começar com finamente. É aquela questão, por exemplo, vou falar de questões conjugais, né? Então, Gisélia vem e dá aquela alfinetada. Ainda bem, Rayane, que ela não lembrou que eu não a apresentei, né? Claro que todo mundo aqui sabe quem é Gisélia, mas nisso que a Rayane falou que eu ia apresentar, obviamente ela deve ter pensado, ele vai falar alguma coisa aqui, né? Mal sabe ela, tadinha, que eu falo dela só quando é coisa ruim, né? E aí nesse caso, por exemplo, estou eu dirigindo, Gisélia, você fez isso ou você não fez aquilo? Qual é a reação? A partir do momento que você recebe uma crítica, é instantânea a reação de autodefesa. É instantâneo isso. É incrível o negócio. Por exemplo, você chega para o teu colega e fala assim, você não fez isso direito. Ele vai responder alguma coisa. E geralmente ele vai procurar algum culpado que não seja ele. Ou ele vai dizer que foi o papel, foi o cachorro, foi a lâmpada, ou vai dizer que foi você mesmo o culpado daquilo que você está dizendo que ele fez de errado. Geralmente é assim. E aí nisso, ela mandou um negócio para mim, aí veio na hora assim, fala isso, eu saio da frente, Satanás. Aí nesse negócio, quando vê aquela coisa assim, eu falei, não vou retrucar. Primeiro que é o seguinte, estou errado mesmo, estou errado. Se ela está errada em alguma coisa, isso é problema dela, só que não vai adiantar eu jogar na cara dela o erro dela, e da mesma forma que vai resolver eu matar no peito o meu erro. Por quê? Você já viu alguém conseguir mudar alguém? Eu nunca vi. Eu já vi gente que queria mudar e mudou. Agora, alguém conseguir mudar alguém, e não adianta nem você apontar o erro da pessoa, se bobear ela reage mais ainda. Então, aí diante de uma situação dessa, por que eu estou falando isso? Né? Porque num caso como esse, graças a Deus nesse dia eu estava ligado. Quando ela falou, eu engoli,
não lembrei nada, a coisa seguiu, tanto que agora eu nem lembro qual foi a crítica que ela fez, ela não ouviu a minha resposta e vivemos felizes para sempre. Acabou, estamos seguindo. Não sei se deu para entender. Agora, quando a gente olha em forma de foto, em vez de olhar o fim na mente, a gente olha o momento. E aí, nessa hora, acontecem algumas coisas. Eu, por exemplo, não sei os demais maridos, mas se tem um negócio que eu fico indignado, é que eu só descubro que a Gisélia está de TPM depois que a gente briga. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa vai dando sinal. Ela não está muito boa, ela não está muito católica, ela está meio assim, está igual Siri na lata, está cuspindo marimbondo, tá, e assim, e eu não estou ligado. E aí a gente vai, discute, fala e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá, desculpa, aqueles que nunca ouviram dizer isso, tá, gente? Eu brigo com a minha esposa, pode me julgar. E aí nesse caso, depois que a coisa acontece, era isso. Só que aí já foi tarde. Por quê? Porque eu olhei a realidade em forma de foto. Eu não olhei em forma de filme. Se eu olhasse em forma de filme, seria diferente. É que nem, por exemplo, o meu filho, eu já sei mais ou menos algumas coisas que ele vai fazer. Quando a gente coloca uma musiquinha, hora de dormir, ele começa a ficar correndo para lá e para cá, ele chora, esperneia, porque ele sabe que a gente vai começar a apagar a luz e ele não tem para onde correr. Então, a gente, por exemplo, já sabe como alguns eventos acontecem. A gente sabe muito bem que, assim, se o seu nome for para o SPC e para o Serasa, você não vai comprar sem usar crédito. Então, por que não compra sem usar crédito antes de ir para o SPC e para o Serasa? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu não faço isso. Eu só estou dizendo que, assim, quando a gente observa com esse olhar atento, de que assim, olha, amanhã vai chegar. Ah, pastor, a gente morre e depois fica tudo aí. Já repararam como demora para mendigo morrer? Já reparou? Demora. Entende? Daqui a 20 anos você passa ali, tá lá o fulaninho, daquele jeito ali. E se bobear está mais inteiro que você. E aí, eu não sei se dá para perceber que a questão não é que a gente vai morrer e vai ficar tudo aí, é enquanto não morre. Como é que está o nosso investimento? É como aquela questão do namoro, né? A gente geralmente escolhe a pessoa por aquele momento. E aí, de repente, naquela hora, fulano é endinheirado. Mas tá, e o caráter? Como ele trata a mãe? Como ele trata pai? Como é que é? Assim, junta tudo. Aí você vai seguindo. Agora se pastor, é porque ele é gatinho. Gente, quanto cara de franja que hoje não tem cabelo? Tá dando para entender? Quanta pessoa com aquele dentinho quebrado, que era um charme, que agora tem que botar aquela paradinha aqui e bota no copo d'água na hora de dormir. E aí? Quanta perna bonita hoje não tem varizes? Então eu não sei se dá para perceber que se você julgar tudo por um momento, você está lascado, porque a vida não é um momento, a vida é uma história. E ainda tem uma outra situação, depois que você morre ainda fica um legado. Qual é o legado que você deixa? Esse é o caso. Então a Bíblia deixa muito claro para nós que os planos bem elaborados ou os planos do diligente levam à fartura. Por quê? Porque hoje você pode estar numa fase difícil, mas você está plantando semente, e uma hora você vai colher os frutos disso. Aí é que está o caso. Eu, por exemplo, tive uma experiência interessante. Estou eu lá no escritório, né, da Associação de Proteção Veicular, e aí nisso uma das consultoras estava cuidando do cabelo e apareceu um cliente numa agência para comprar um carro. Precisa de alguém para fazer a proteção veicular daquele carro. Roberto, você pode ir lá? Eu, agora? Ela tem uma parceria lá, então ela sempre fecha, é sempre ela. Mas nesse dia, ela não podia, foi na hora que apareceu e eu estava lá, eu fui. Aí quando eu chego lá, todo animado, aí o comprador fala assim, eu esqueci de avisar, minha irmã trabalha com isso. Aí a vendedora me pediu desculpa, o gerente me pediu desculpa. Aí quando o meu gerente me perguntou, eu falei assim, rapaz, tô de boa. Por quê? Quando eles me contaram, a gente riu, eu tomei um cafezinho, troquei uma ideia. Estava feliz da vida? Não. Mas você já viu alguém pagar conta com choro? Você já viu alguém resolver problema com lamúria? Então esse não é o meu caminho, né? E aí nesse caso, o que aconteceu? Eu falei com ele, olha, eu acredito que eu estou até com crédito.
nisso que eles se sentirem incomodados com o que aconteceu comigo, quem sabe não vão de alguma forma querer fazer alguma coisa para compensar lá na frente. Quem sabe eu não estou conseguindo aqui uma porta para lá na frente fazer uma outra negociação. É aí que está o caso. Há um tempo atrás, né, um menino que eu ensinei a fazer pestana no violão, depois ele se tornou um baita de um guitarrista e ele estava botando melodia na minha música para o meu CD. Desculpa, para os mais jovens, CD é um negócio que tinha antigamente, né, nos aparelhos. E aí nesse caso, olha como é que são as coisas. Você hoje está aqui, mas você não sabe onde você vai estar amanhã. Hoje eu estou aqui, mas eu não sei onde eu vou estar amanhã. Hoje você é isso que você é, mas eu não sei quem você vai ser amanhã. Hoje eu sou isso aqui, mas você não sabe quem eu vou ser amanhã. E aí qual é o problema da gente? A gente joga vidro no chão e esquece que pode voltar descalço. Aí é que está a situação, entende? É importante a gente ter aquela ideia de que a vida da gente não é só esse momento. Eu vou comprar o que eu quiser, depois eu dou um jeito. Só que você não sabia que havia a pandemia. E brasileiro não tem reserva financeira. Brasileiro vende almoço para comprar janta. E aí? O que a gente faz com aquele tênis? O que a gente faz com aquele monte de bolso, aquele monte de sapatos se a gente não pode sair? E aí? E as prestações? E o cartão? Como é que a gente faz? Porque isso não estava nos planos de ninguém. O negócio era lá na China. Só que veio para cá. Então, a importância, né, de você chegar e planejar como é que vai ser amanhã. Como é que vai ser depois? Não vou muito longe. Uma situação simples como um programa de culto. Eu lembro de um episódio que a gente tinha um determinado domingo e aí o que aconteceu? Uma irmã de uma organização decidiu no susto fazer um negócio. Qual é o problema? Vamos fazer. Aí chama outras pessoas. Tá, e o que a gente diz para o outro irmão que está escalado para pregar? O que diz para o outro irmão que está escalado para dirigir? E o outro que vai cantar? Primeiro porque todo mundo quer o domingo à noite, né? Ninguém pede para o pastor anunciar a coxinha de galinha domingo de manhã. É de noite, que é o horário nobre, né? E aí o que acontece? Naquela situação, fulano, você não vai cantar hoje não, tá? Porque vai ter aquela organização que vai fazer um negócio. Mas por que se a gente podia ter sentado? A gente podia ter conversado. O combinado não sai caro nem barato. E aí qual é o problema disso? Eu lembro de uma situação quando aquele terrorista, Cesare Battisti, ele fugiu para a Bolívia, e aí a Polícia Federal, vamos pegá-lo de volta para depois mandar para a Itália. O que a Itália fez? Pega na Bolívia mesmo. Por quê? Porque vem para cá para o Brasil, a lei diz um negócio, aí daqui a pouco o Supremo diz que o que o texto está dizendo é outro negócio. E aí nessa brincadeira, né, a gente tem N situações aí. E aí diante dessa insegurança, como é que você vive? Esposa, como é que você vai viver com um cara que você não sabe como ele vai ser amanhã? Marido, como é que você vai viver com uma esposa, né, que você não sabe como é que ela vai ser daqui a meia hora? Eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós não paramos para pensar nessas questões do dia a dia. E qual é a parte complicada? Se você não morreu hoje, não tem amanhã. E como vai ser amanhã? O amanhã está na mão de Deus. Bem, o que está na mão de Deus são as variáveis. Porque se tudo tivesse excepcionalmente na mão de Deus, por que ele ia te pedir contas? Se ele te pede contas é porque tem coisa que é sua responsabilidade. Aí que está a questão. E aí, Gálatas 6, agora eu não me lembro se é o 7 ou 8, mas a gente verifica o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou seja, Deus não se deixa escarnecer, ou seja, eu posso até escarnecer dele, e o escarnecer dele, tem gente que é crente que fala assim, mas a gente que é crente nunca vai escarnecer. Depende, se você age como se ele não existisse, se você age como se ele não estivesse vendo as coisas, se você age como se ele não fosse te chamar na responsabilidade, você está escarnecendo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele não se deixa escarnecer, ou seja, você vai brincar, você vai fazer hora, mas um momento da vida ele vai falar, chega, eu não quero que esse momento nunca chegue na minha vida e nem na sua.
E aí, observa bem, tudo que o homem semear, não fala alguma coisa, fala tudo que o homem semear, isso também o quê? E aí a gente tem que parar para pensar, o que você está plantando hoje? O que você plantou ontem? O que você tem plantado no seu casamento? O que você tem plantado na educação do seu filho? Aí é onde está a questão. Por exemplo, o meu filho, ele tem aquele negócio de assim, se for contrariado, ele quer gritar. E a Gisele tem aquela preocupação do que os vizinhos vão pensar se o menino estiver gritando. E eu falo para ela o seguinte: olha, é aquele caso, uma hora ele vai ser contrariado, a vida não vai dar mole para ele. Então, com o vizinho achando que ele grita, que não grita, as pessoas achando que meu filho é mal educado ou não achando, eu preciso fazer de tudo para ele perceber que o mundo não é a mãe e o pai dele. Imagina se de repente ele fosse botar alguma coisa de metal na tomada e a tomada fizesse assim: não vou dar choque não, porque ele é só um bebê. Mas a tomada não vai fazer isso. Imagina se de repente ele puxasse um bule cheio de café quente e o bule falasse assim: eu não vou entornar porque ele é só um bebê. Então eu preciso de alguma forma semear na vida do meu filho, não a questão de eu estou criando um menino, não, eu estou forjando um homem. E se eu não fizer isso agora, se eu deixar para fazer isso quando ele tiver com 17 anos, vai ficar um pouco mais complicado. E qual é a parte complicada da vida da gente? A gente quer milagre no lugar da colheita. Existem coisas que nós queremos hoje que deveríamos ter plantado ontem. Eu não estou dizendo que é tarde, eu não estou dizendo que Deus não faz milagre, eu só estou dizendo que nós temos responsabilidade pelas nossas próprias vidas. A Bíblia diz que os céus são do Senhor e a terra é de Deus, filhos dos homens. O homem, por exemplo, ele está destruindo o planeta, mas o homem, ele poderia estar fazendo do planeta um lugar melhor. Tem gente que pode encarnar quando o Cabo Daciolo na propaganda eleitoral falou que o problema do Brasil é falta de amor ao próximo. E aí muita gente estava rindo porque queria que ele falasse alguma coisa política a respeito do assunto. Mas observe bem, será que se os deputados lá em Brasília pensassem nas crianças daqui de Belfor Roxo, como eles pensam nos filhos deles, será que eles iam pegar dinheiro de fundo eleitoral, de fundo partidário, numa época de propaganda eleitoral de internet? Olha como o nosso presidente ganhou a eleição. E aí, numa época como essa, em que há tanta necessidade de atendimento médico por causa da Covid-19, e eu nem digo tanto por causa da Covid-19, porque os nossos corredores de hospitais já eram lotados antes da Covid-19. Tanto que a gente está nessa situação que a gente está tendo um isolamento parcial, a coisa está começando a ficar mais flexibilizada e os tais dos hospitais de campanha não foram nem prontos. Para você ter uma ideia que o nosso problema não é da Covid-19, o nosso problema não é coronavírus, o nosso problema é o humano vírus, e esse é perigoso. Então, diante de uma situação dessa, observa bem que assim, se lá eles fizessem pensando assim, poderiam ser os nossos filhos, só que nós sabemos que eles não pensam assim, e já que eles não pensam assim, você precisa pensar no seu filho. É como, por exemplo, eu estou há 4 anos dos 50, não sei quanto tempo eu vou ter de vida para cuidar do meu filho, e eu preciso semear na vida dele, e eu preciso semear na minha família. Por quê? Porque o meu momento não é só agora. Eu tenho amanhã, eu tenho semana que vem, eu tenho mês que vem, eu tenho ano que vem. E se não tiver, tá legal, mas e se tiver? E é justamente isso que muita gente não para pensar. Quer ver uma coisa? As comorbidades. Se nós observarmos bem, existem pessoas que tinham mais possibilidade de sucumbir à doença, mas essas pessoas fizeram o quê? Se protegeram. Eu nunca vi tanta gente fazendo caminhada lá perto da minha casa, senão depois desse evento. Por quê? O pessoal percebeu que o cardiorrespiratório precisa melhorar. O pessoal percebeu que tem que melhorar a oxigenação. O pessoal percebeu que tem que cuidar mais da saúde. Por quê? Porque se o corpo não estiver legal,
na hora da luta contra o vírus, o organismo não tem munição suficiente. Ou seja, era para a gente ter esse cuidado sempre, mesmo sem coronavírus. A questão da higiene. Gente, lavar a mão é coisa que nosso pai e nossa mãe ensinaram quando a gente era pequeno. Era para a gente ter esse cuidado sempre. Mas aí precisou vir uma onda de morte para a gente perceber: o negócio é sério. E aí, diante de uma situação dessa, o texto bíblico deixa claro que, olha só, os planos do diligente. Ah, mas se eu tiver que juntar dinheiro para comprar um carro vai demorar muito. Tá legal, mas é o seguinte: que tal juntar a si mesmo? Ah, mas até eu conseguir alguma coisa. E aí nessa brincadeira, vai demorar muito para eu fazer essa faculdade. 5 anos vão passar de qualquer jeito, com você estudando ou sem estudar. Então que tal você começar a se preparar, né, tendo um compromisso com o você de amanhã? Esse é o caso. Eu estava falando com meus colegas, né, no trabalho que a gente estava fazendo, tipo um mutirão. E aí nisso, né, tava aquele lance, né, tem aquelas mulheres que elas são, como é que eu posso dizer, dominadas pela ditadura da beleza, tadinhas, né? E aí nesse caso, a rapaziada, né, fica todo mundo de olho. Aí eu tava falando com um colega, eu falei: quer ver um negócio? Coloca 3 moleques no bucho dessa dona, bota conta de luz, conta d'água, aluguel, 3 anos de casado, sogra, sogro, desemprego. Aí pensa bem, como é que vai ser a convivência? Claro que quando eu falo isso é uma coisa meio que broxante, né? Mas o que acontece é que é o seguinte: eu não sei se dá para perceber que quando a gente vê a vida em forma de filme, a gente vê a vida como ela é, não do jeito que a gente gostaria que ela fosse. E como a gente sabe que ela é assim, a gente tem que aprender a lidar com ela. Ou seja, você não vai ter, né, aquela barriga sequinha tomando aquela cerveja da propaganda. Aquelas donas, aqueles caras com aquela barriga bonita na propaganda da cerveja, é propaganda. Como é que você vai ser magérrimo se enchendo de X tudo com X? Está lá no McDonald's. E aí você olha para aquilo e fala assim: entende? Quem aqui é mais antigo lembra das propagandas de cigarro? Hollywood. Era propaganda com prática esportiva. Pelo amor de Deus, gente, quem aqui já viu alguém com enfisema pulmonar sabe do que eu estou falando. A pessoa está lá com um tubo, os que podem, está lá com um tubo enorme de oxigênio, a pessoa mal consegue falar, mas a propaganda não vai mostrar isso. Ela mostra o cara de asa delta, mostra o cara esquiando, mostra o cara no jipe, para associar aquilo ali a uma coisa positiva. E aí às vezes a gente acredita nisso. Então eu não sei se você consegue observar que assim, eu não estou querendo ser pessimista, mas você só tem você. E se você não cuidar de si, como é que vai ser? Deus está cuidando de mim? Sim, está cuidando de você, te dando os recursos que você tem. Você nasceu numa casa, alguém te deu comida, alguém te deu roupa, alguém te alimentou, alguém colocou você numa escola. Talvez você não pôde estudar muito, mas colocou você. Alguém te ofereceu o melhor que podia ter dado, e você poderia potencializar isso ou não. E é nessa hora que, por exemplo, a menina pode continuar na escola, mas pode ficar andando de motinha sem placa por aí com o cabelo ao vento. É escolha, e a consequência vai chegar. Está dando para entender? Imagine se de repente você com 30 anos num posto de saúde, com criança para levar para tomar vacina, com marido, com esposo do lado, é difícil. Imagina você com 16 anos, com a mãe falando no ouvido. Está dando para perceber como é que as coisas são? Então eu não sei se dá para observar que os planos do diligente, o que eu vou fazer amanhã? Eu estou sem tempo. Eu entendo que esse período da pandemia foi uma demonstração clara que o nosso caso não era falta de tempo, era falta de organização. Eu, por exemplo, estou com uma atividade de botar o meu alarme para tocar a cada 15 minutos e eu anotar o que eu fiz em cada 15 minutos. Gente, eu fico com vergonha.
Não vou dizer para vocês quanto tempo que eu entrei no WhatsApp e fiquei lá discutindo sobre Bolsonaro. Primeiro que minha discussão sobre Bolsonaro vai mudar o mundo em quê, né? Aí de repente estou eu lá passando o dedo, né, na timeline do Instagram, e aí eu olho para aquela situação toda, né, e aí, meu Deus, meu tempo passou. E tempo é vida, tempo é vida, daqui a pouco acaba. Outro dia, irmãos, eu tinha 8 anos de idade, eu estava aprendendo a andar de bicicleta, lá no campo do Tricolor, no Centenário, com o meu pai. Era uma Monareta Aro 20. Daqui a 2 anos eu estou com 48 anos. Olha como é que é. Outro dia eu estava com 8, daqui a pouco estou com 48. Espero eu chegar a 48. Está dando para entender como é que as coisas são? Então, sabe, os planos do dirigente. Eu quero, pastor, eu quero essa casa, eu quero esse carro. Geralmente a maioria das esposas, a única coisa que elas querem é aquela obra na cozinha, que há 20 anos o marido prometeu. Mas o que acontece? Claro, aqui em Belford Roxo não tem isso, lá em Caxias tem. E nesse caso, olha, não se entrega não, igreja, não se entrega não. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Primeiro, não sou pentecostal, Deus não me mostrou nada, eu só estou falando. Aí nesse caso, né, eu não sei se dá para perceber que assim, você quer isso daqui a 10 anos, legal. Mas qual é o seu plano daqui até 5 anos? O que você pretende fazer daqui até o ano que vem? O que você pretende fazer nesses 6 meses que você tem? O que você pretende fazer no mês de agosto? Porque julho já acabou. O que você pretende fazer na semana que vem? Porque essa semana já acabou. O que você tem você tem anotado o teu dia de amanhã? Porque hoje já acabou. Assim como eu estou querendo coletar de vocês informações para preparar um plano de estudo bíblico e de pregação, a gente pode fazer isso para tudo na vida. A gente não faz uma lista para ir no mercado? Porque se você for para o mercado sem a lista, você traz qualquer coisa. Você olha o negócio, quero isso, quero aquilo outro. Você não ia comprar nada e gasta mais de 100 reais. Agora, quando você já sai de casa anotado, é igual feira. Se tiver anotado, não adianta o pessoal aparecer na sua frente, porque você está focado. Pensa na lista de feira para a sua vida, sua saúde, seu casamento. Sabe, enquanto eu falei para vocês aqui, eu lembrei, eu não disse eu te amo para minha esposa durante o dia todo. Olha aí, eu ia perguntar assim, quantas vezes você disse eu te amo para sua esposa, só que o Espírito falou, sem graça, você não fez. Deu para perceber como é que é o negócio? Coisa simples, era só uma frase. Só uma frase. Mas isso é bobeira. Bobeira? Eu não digo, alguém pode dizer. Deu para entender como é que é o negócio? Aí que está a questão, né? A gargalhada foi de mulher, não foi de homem. E nesse caso, para a gente parar por aqui, né? Eu gostaria só que a gente pensasse com carinho. Sabe, você é quem? Aquele cara que começa com finamente, ou você é o apressado? E aí eu bato na tecla, né, de algo que eu falei aqui no domingo passado. Quando tem forçação de barra, tem um desespero. E quando tem um desespero, tem uma idolatria. E se tem uma idolatria, tem demônio. E onde tem demônio, Deus não opera. E onde Deus não opera, a gente tem derrota. Percebe? É aquela coisa assim, olha, vamos tentar um dia de cada vez. Toque de bola, vai chutando, vai chutando, vai chutando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que... Agora, qual é o problema da gente? A gente quer chutar e fazer gol na primeira vez. Se a gente chutar e não fizer gol, não brinco mais. Esse é o problema da gente. A gente liga para vender, levou um telefone na cara, não ligo mais. A gente tenta se aproximar de alguém para namorar, a pessoa deu um corte na gente, não tento mais. Né? E aí assim, e a gente fica assim, cheio de iniciativa e sem acabativa. E aí quando a gente olha para alguém que perseverou, que pagou o preço, que passou por humilhação, mas a cada dia que foi passando, foi sendo menos humilhado, que enfrentou muitas derrotas, mas a cada dia foi perdendo menos, que insistiu, e a cada dia foi sendo mais bem sucedido. E aí a gente olha e fala assim, podia ter sido eu, mas o que eu fiz? Fui apressado. E o ditado antigo dizia que o apressado come e ainda queima a boca.
Amém? Amém. Querido Deus, ajuda a gente a não ser apressado. Ajuda a gente a não se precipitar. A tua palavra até mesmo diz para nós que nós não podemos ficar fazendo juramento que depois a gente não venha conseguir cumprir, porque tu não te agradas de voto de tolo. E muitas vezes nós juramos, nós prometemos, mas nós não sentamos para pensar e para refletir naquilo que vamos fazer. A tua palavra fala que um homem que vai construir uma torre, ele precisa fazer uma lista do material de construção, ele precisa pensar no seu orçamento, ele precisa verificar se ele reúne condições daquela empreitada. Quantas vezes a gente quer casar, mas não para pensar no que é uma vida a dois? A gente já percebe no namoro que precisa amadurecer, mas não para pensar nisso. Às vezes a gente não consegue se relacionar bem com o pai e com a mãe, e a gente já quer liderar uma equipe no trabalho. Quantas vezes a gente não sabe conviver com um salário mínimo e a gente quer pegar um empréstimo de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil reais? Senhor, ajuda a gente a ser humilde e a não desprezar os dias das coisas pequenas. Ajuda a gente a crescer a cada dia, Amém. Passo a passo. Ajuda a gente a aprender, inclusive com as dificuldades. Ajuda a gente, ó Deus, a resistir às adversidades. Ajuda a gente, como um enxadrista, começar confinamente. Ajuda a gente, ó Deus, a cada passo, a cada jogada, pensar como um estrategista em todas as possibilidades para a gente verificar qual é o melhor caminho. Ajuda a gente, Senhor, a verificar o que pode acontecer se a gente atalhar por aqui ou atalhar por ali. Ajuda a gente, Senhor, a ter uma visão de longo alcance. Não nos deixe, Senhor, sermos seduzidos pelo momento. Não nos deixe, Senhor, ter a nossa vida toda roubada por um momento da nossa história. Não permita, Senhor, mas que possamos, diante, seja de uma oferta alimentícia, seja diante, ó Deus, de uma proposta sexual, seja diante, ó Deus, de uma proposta financeira, seja diante de qualquer situação da nossa vida, que nós possamos sentar e fazer o cálculo e pensar nas possibilidades, nas probabilidades, pensar qual é a tua vontade, que nós possamos ouvir os conselhos, como diz a tua palavra, na multidão de conselhos a sabedoria. Ajuda a gente a ser mais humilde, Senhor, porque a tua palavra diz que é para nós aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração. Ajuda a gente, Deus, porque a gente é tão bravo, a gente é tão arrogante, a gente acha que sabe tanta coisa, e ó Deus, se a gente tivesse um pouquinho de sensatez, a gente perceberia que se a gente soubesse tanto, a gente não teria os problemas que tem. Então, ó Deus, ajuda a gente a descer para subir, ajuda a gente a perder para ganhar, ajuda a gente, ó Deus, a cada dia olhar para o Senhor e olhar para a nossa realidade, buscar a tua vontade e também planejar como a gente vai viver esses tempos que tu tens preparado para nós enquanto ainda estamos vivos. É a oração que assim eu faço para a tua glória, na força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.